Doutor Humberto, que interessante o trabalho do Senar, né? Fale um pouco sobre os principais programas e projetos do Senar que tanto têm ajudado o produtor rural. Respondendo objetivamente a sua pergunta em relação aos principais projetos, nós nos dividimos numa área de assistência técnica e extensão rural, que são os nossos programas de assistência técnica. Nós temos a área de educação, nós somos uma escola formal, reconhecida pelo MEC, com certificação reconhecida em todo o Brasil, onde nós temos o curso de zootecnia, o curso de técnica agropecuária, onde nós temos o curso de fruticultura, e temos também os nossos cursos, que são os FPR, os cursos de formação profissional rural, que são cursos de curta duração, 24 horas, 40 horas, que acontecem em grande número no estado inteiro. O Senar conseguiu, ano passado, o feito de chegar a todos os 417 municípios da Bahia. Isso significa que em qualquer município que você colocar o dedo no nosso mapa, apontar no nosso mapa, vai ter pelo menos um jovem, uma mulher, um trabalhador, um produtor sendo atendido pelo Senar. Isso é uma responsabilidade muito grande, você ter essa capilaridade de conseguir estar atendendo o estado inteiro. Um outro ponto importante é que no programa de assistência técnica, que é uma das prioridades do sistema nosso, e por que prioridade? Primeiro, prioridade porque a Bahia tem mais de 700 mil produtores. A maioria absoluta, mais de 90% desses produtores, são pequenos produtores que não tiveram acesso à educação no campo, à assistência técnica, à extensão rural, à inovação, à tecnologia, a mercado, a tantas coisas que são fundamentais para levar o desenvolvimento do setor agropecuário. Então, nós priorizamos a assistência técnica como meio de chegar a esses produtores. E hoje nós temos um número histórico na Bahia. Nós temos mais de 1.000 técnicos de campo atendendo os pequenos produtores rurais do estado gratuitamente. Esse é o detalhe, gratuitamente. Então, nunca na história do estado da Bahia, em nenhum momento, por nenhuma empresa, nem pública nem privada, os produtores tiveram acesso a 1.000 técnicos de campo, agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas, zootecnistas, atendendo esses produtores gratuitamente. Então, é um verdadeiro exército que existe em campo hoje, atendendo diretamente 30 mil produtores, e durante o ano a gente consegue atender mais de 200 mil pessoas. O ano de 2022, por exemplo, nós atendemos mais de 200 mil baianos, entre jovens, mulheres, produtores, trabalhadores rurais, com esse modelo de tecnologia, de inovação, mas de educação rural. Então, esse é o Senar, que está presente hoje, não apenas aqui em Salvador, na sede, mas nós temos hoje centros regionais em Luiz Eduardo Magalhães, em Juazeiro, o Centro Nacional de Fruticultura, que não é um centro somente para o estado da Bahia, mas é um centro nacional que atende a fruticultura do Brasil inteiro. Nós temos um outro centro regional em Senhor do Bonfim, que atende mais a área de pecuária, caprinos e ovinos. Nós temos um outro centro em Itamaraju, que atende a área de fruticultura e a área de pecuária. Nós temos um outro centro também em Gandu, que atende principalmente os pequenos produtores da fruticultura e do cacau ali em Gandu. E nós temos um centro em Feira de Santana, mais na área de laticínio. Então, estamos agora num processo de expansão da construção dos novos centros. Já estamos começando ainda esse mês um centro em Miguel Comum, para atender essa área, um grande centro de formação profissional e com escola também. Estamos construindo, também começa ainda esse mês, em Irecê, um outro centro para atender a microrregião de Irecê. Um terceiro centro que nós estamos construindo com recurso próprio também em Itapetinga, para atender a região sudoeste. Só esses centros são obras aí que vai, entre construção e montagem, fica em torno de pouco mais de 5 milhões cada uma obra dessa. Então, são mais de 15 milhões que estão sendo aportados ao mesmo tempo para atender essa descentralização da construção dos centros. E estamos também em parceria com a Prefeitura de Itaberaba, que aí a Prefeitura está reconstruindo uma escola, onde nós vamos montar também um centro regional lá em Itaberaba, e numa terceira negociação na Chapada Diamantina e Ibiquara, ainda a decidir o local para a construção de mais um centro. Qual o significado desse centro? A Bahia é um estado muito grande, do ponto de vista territorial, maior até, inclusive, de que muitos países da Europa. Então, não dá para a gente fazer a gestão do Senar, da Federação, aqui de Salvador. Nós temos que ir para capilarizar a nossa atuação, e esses centros vêm com essa missão, de ir para mais perto do produtor, do trabalhador rural, do jovem, da mulher no campo. Então, esses centros chegam com essa visão
fazendo parte de um grande processo de descentralização da gestão do Senar e da Federação da Agricultura do Estado da Bahia. Muito interessante essas informações. Com relação ainda aos modelos de referência que eu sei que o Senar tem, como relação, por exemplo, à fruticultura, né, em Juazeiro, que inclusive recebeu visita de técnicos, né, para que seja colocado como modelo de referência. Como o senhor, como presidente, liderando aí o Senar, trabalhando para que o pequeno produtor rural tenha essa importância, que ele tenha o seu lugar, como o senhor vê outro estado pegando o modelo daqui, né, do Senar, de Juazeiro, de fruticultura, como referência? Quais foram os esforços, né, que o Senar teve que fazer para chegar a esse patamar? Bom, tem dois tipos de esforços aí que são fundamentais. O primeiro é financeiro, né? Tudo que a gente está falando aí custa dinheiro e custa muito dinheiro. Então, durante os últimos anos, a nossa arrecadação cresceu e nós fizemos também um trabalho de uma economia muito grande, né? Segurando com muita austeridade esse recurso, para que ele pudéssemos fazer um caixa para depois você colocar em prática esse processo de descentralização. Então, o primeiro esforço é um esforço financeiro. O outro, segundo, é um esforço mesmo de ciência, de conhecimento, né? Que aí vai na linha da referência que você falou. Para a gente ser referência, nós precisamos estar à frente do nosso tempo. Para ser farol, você precisa estar à frente, liderando o processo. E aí eu dou como exemplo o Centro Nacional de Fruticultura, que você acabou de falar, que tem recebido visitas de vários estados brasileiros já tiveram lá, de missões, inclusive internacionais, de outros países que vêm ao nosso centro para entender como é esse processo de capacitação, de formação das turmas que acontece lá no Centro de Fruticultura e que é um sucesso. O nosso centro de referência é um ponto realmente que agrega todas as decisões da fruticultura no Vale do São Francisco, que é um dos lugares mais exitosos em produção de fruta do mundo, não apenas do Brasil, mas do mundo, pela qualidade, pela diversidade de frutas que consegue se produzir no Vale do São Francisco. E com esse êxito todo, a Bahia está ganhando um segundo presente, né, que vai acontecer no Parque de Exposição de Feira de Santana, que aí a Confederação Nacional da Agricultura, através do presidente João Martins, do Senar Nacional, vai estar construindo um segundo centro de referência na Bahia. Nós vamos ser o único estado brasileiro que tem 2 centros de referência, um em fruticultura e agora o de Feira de Santana, que vai ser em pecuária, com foco mais na equidicultura, né, que é uma atividade que vem crescendo assustadoramente no Brasil inteiro, em especial na Bahia. Agora mesmo teve um evento nacional em Minas Gerais, onde estavam os cavalos da raça manga larga machador de todo o Brasil, e os animais da Bahia foram os mais premiados, talvez o estado mais premiado do Brasil, ou seja, mostrando a qualidade genética do rebanho do nosso estado. Então, a Bahia está ganhando esse presente, que vai ser construído no Parque João Martins da Silva, em Feira de Santana, né, a construção do segundo centro de referência nacional, que é esse centro de pecuária, com foco na equidicultura, que vai ser construído em Feira de Santana. Então, demonstrando o comprometimento não apenas nosso aqui da Bahia, mas da própria coordenação nacional, de que a Bahia continue nesse processo de qualificação das suas ações, de fazer com que a ciência, a inovação e a tecnologia estejam à frente dos nossos processos, para que a gente não perca esse sentimento de que o setor precisa continuar avançando, continuar se reinventando, se modernizando para continuar dando os resultados que a gente vem dando aí na economia, na geração de emprego e na renda. Para concluir, doutor Humberto, o trabalho com jovens é um trabalho muito expressivo que é feito pelo Senar, não é verdade? Um trabalho muito significativo. Fale um pouquinho sobre esse trabalho de vocês, o que é que vocês agora vão fazer, o que é que tem de projeto novo aí para se pensar com relação ao meio rural. Bom, falando de jovens, já vou responder um pouco essa sua pergunta, quais são os projetos novos. Nós temos 2 focos muito claros nesse novo momento que a gente está vivendo. Um é de trabalhar a juventude rural e o outro de trabalhar a mulher rural. Então, são 2 temas que são hoje prioritários no nosso planejamento, nas nossas ações. Com referência às mulheres, nós estamos com um trabalho sendo coordenado por a nossa vice-presidente Carminha Mício, que é mulher, a vice-presidente da federação, e que está à frente desse trabalho, inclusive fazendo parte de uma comissão nacional lá na CNA, para que nós possamos, ainda esse ano, lançar o nosso grupo de mulheres do Estado, que já tem alguns núcleos, Itapetinga, na própria região oeste, das mulheres no agro, né, que essa mulher possa se inserir de uma forma
participativa, de uma forma ativa, de uma forma decisória nos processos de produção dentro da fazenda ou fora da fazenda. E nós estamos lançando isso agora em novembro, durante o EAGRO, com um grande encontro das mulheres baianas, onde a gente espera trazer a senadora Tereza Cristina, que é a presidente, foi ministra da Agricultura, e a gente espera que ela possa vir aqui para fazer uma palestra para as mulheres, nesse incentivo de mostrar que a mulher precisa estar à frente também do negócio rural, sendo protagonista, a palavra é essa, que a mulher precisa ser protagonista no setor agropecuário, e do jovem da mesma forma, que foi o foco da sua pergunta. O jovem, a gente tem uma necessidade muito grande de quebrar paradigmas, né? O jovem, o modelo de educação brasileiro, ele desfavorece a visão rural. O aluno que está na escola pública, em qualquer município, do menor que você imaginar aqui no estado da Bahia, ou em qualquer outro estado brasileiro, ele recebe um modelo de educação engessado, que vem formado nacionalmente pelo MEC, que não tem nada a ver com o seu mundo, onde vai falar da guerra da França, onde vai falar dos problemas internacionais e de uma outra cultura e de outras histórias, e não, às vezes o jovem não sabe por que o nome do povoado dele, por que o nome da cidade, de onde ele veio, qual a cultura que tinha, quem habitou aquele local. Desculpe. E, enfim, nós defendemos uma educação no campo contextualizada, com a realidade das pessoas, para ele conhecer o seu mundo, para ele, a partir do conhecimento do seu mundo, ele prospectar para onde ele quer ir, de que forma ele quer ir. E com essa defesa, a gente tem feito um trabalho, e está começando esse ano mais ainda, um trabalho de formação de novas lideranças, de empreendedorismo no campo, tendo como foco o jovem. Fizemos dezenas de programas chamados AgroJovem em diversos municípios baianos. Fizemos também encontro de jovens do CNA Jovem, que é um programa nacional, onde a Bahia foi o estado brasileiro que classificou o maior número de jovens para disputar esse projeto nacional do CNA Jovem. Tivemos 52 jovens reunidos aqui recentemente no Hotel de Salvador, durante todo o final de semana, fazendo capacitação, qualificação. Fizemos um projeto inovador, primeira escola de líderes rurais do Brasil. A gente lançou aqui em parceria com a ESPM, que é uma escola centenária, que só trabalha com formação de lideranças. Fizemos lá em Juazeiro, os jovens parceiros das escolas e das empresas de lá. Esse grupo de jovens hoje já está pensando e agindo de uma forma independente lá no Vale do São Francisco. Então, estou citando algumas ações, mas mostrando que isso é só o começo. A nossa ideia é que cada região possa ter um grupo de jovens protagonizando a sua participação no setor agropecuário, levando críticas, sugestões, se comunicando melhor, falando de inovação, falando de tecnologia, falando de futuro do setor agropecuário e, consequentemente, trazendo esse jovem para participar do processo decisório dentro das fazendas, dentro do setor agropecuário. Esse é o nosso sonho em relação a jovens e mulheres, é fazer com que eles venham de uma forma mais ativa e uma forma mais protagonista participar das decisões do setor agropecuário, e a Federação, o Senar, o Nociagro, que é o Instituto Agropecuário da Bahia, está fazendo um esforço muito grande de todas as partes, de equipe, de energia, para que a gente possa fazer essa inclusão de duas categorias extremamente importantes para o futuro do setor agropecuário. O AgroRepórter News parabeniza o trabalho do Senar por entender a importância de ele ser o agente transformador na vida do produtor rural, do homem do campo. Eu também agradeço a oportunidade, parabenizo vocês por essa iniciativa. É importante que a imprensa que comunica, que esclarece, que leva boa informação, também dê um espaço cada vez maior para o setor agropecuário, que é um setor responsável por 27% do PIB, por 30% dos empregos, por mais de 50% das exportações do nosso estado. A gente precisa ter proporcionalmente esse mesmo espaço na mídia. Às vezes a gente dá muito espaço para os problemas sociais, para os desastres, para a crise, mas a gente precisa falar do Brasil que dá certo, e o Brasil que dá certo é o Brasil do campo.